Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Senhor Jesus, abençoa essa leitura bíblica, que ela possa falar com o nosso coração, que o Senhor venha a nos tocar, a nos transformar e a nos ensinar a viver melhor através da sua palavra. Que esses encontros com a sua palavra, compartilhado aqui com as pessoas do YouTube, consigam ser mais frequentes. Perdoa as minhas falhas e a de todo mundo. Ajuda a gente a viver melhor. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 12. O Senhor do Sábado. Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal. Famintos, os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu: é mesmo? E vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer senão os sacerdotes. Também nunca leram, na lei de Deus, que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do que significa aquela passagem da Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos aos detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Ali estava um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar Jesus, perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele respondeu: existe alguém aqui que, se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais. Então ele disse ao homem: estenda sua mão. Ele estendeu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos, discutindo como acabar com Jesus. Senhor de tudo. Sabendo que corria perigo, Jesus entrou na sinagoga, mas um grupo o seguiu, e ele curou todos eles. Aconselhou-os, entretanto, a manter as curas em segredo, de acordo com as orientações de Isaías. Observem bem meu servo, meu escolhido. Eu o amo muito e tenho muita alegria nele. Meu espírito está nele. Ele decretará justiça às nações. Mas ele não gritará, não levantará a voz, não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem os deixará de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Satanás contra Satanás? Logo depois, um pobre coitado, afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. Jesus o curou, dando-lhe visão e audição. O povo que viu isso ficou impressionado. Esse tem de ser o filho de Davi, diziam. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo. É magia negra, disseram. Ele tirou algum truque diabólico da manga. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam, afirmando que eu sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas, se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então, com certeza, o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar os seus bens? Sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Isso é guerra. Não há território neutro.
Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que os sustenta. Se vocês crerem como uma árvore, se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobra. Como dar crédito ao que dizem, já que são todos tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras o tempo todo. Mas a pessoa má é como praga no pomar. Permita-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora de prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser sua salvação, mas também podem condená-los. A evidência de Jonas. Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais. Uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Jesus respondeu: vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que aparece com total ausência de provas: o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, por 3 dias e 3 noites, será exposto numa cova profunda. No dia do juízo, os nivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração. Porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração. Porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão, mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém um espírito maligno, vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores e todos ali se instalam. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que esta geração me parece. Vocês pensam que remover o lixo de sua Vocês pensam que, por remover o lixo de sua vida, estão prontos para Deus. Mas, como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Vale mais obediência do que laços de sangue. E ainda falava a multidão, quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui. Querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são a minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para os seus discípulos: olhem bem, estes são a minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Senhor Jesus, envia seu Espírito Santo para que a gente possa conversar um pouco sobre essa palavra tão importante.
quantas coisas para a gente refletir nesse capítulo de Mateus, né? No capítulo 12. São tantas coisas que falam ao nosso coração. Aqui no começo, quando ele fala Senhor do sábado, né? Ele diz isso porque lá no Antigo Testamento existiam as leis, né? Que eram uma das leis, né? Que Jesus respeitou, né? Em sua totalidade, era que não poderia trabalhar de sábado. E aí ele questiona a gente sobre quando a gente coloca em primeiro lugar seguir normas do que seguir a vontade do pai, que é ajudar, que é curar, que é dar comida a quem tem fome, né? Então ele reflete sobre isso, né? E ainda aí ele cura. Aí ele fala assim, então eu não posso curar no sábado? Como assim? Se fosse um animalzinho seu que dá lucro para você, você salvaria. Porque eu não posso salvar os filhos de Deus, porque eu não posso salvar as pessoas, curar as pessoas, né? É muito bonita essa passagem que fala sobre isso, né? Quando ele diz aqui, deseja um coração sensível, não um ritual inflexível, né? E a gente tem que sempre procurar buscar tornar o nosso coração sensível à vontade de Deus. Com certeza Jesus sabia exatamente qual era a vontade de Deus e ele seguia essa vontade sempre, em todos os momentos, né? E aqui depois tem essa parte que fala sobre Senhor de tudo, né? E aí ele no finalzinho aqui ele fala assim, né, dessa parte do Senhor de tudo. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. E isso é muito verdade, né? O simples nome de Jesus, quantas vezes me socorreu em momentos de aflição e eu repeti várias vezes o nome dele, Jesus, Jesus, com fé, e aquilo acalmou meu coração para que eu pudesse lidar melhor com a situação, né? Porque ele sim é o Senhor de tudo, ele pode acalmar toda a tempestade, né, na nossa vida. Isso até é algo que eu recomendo a você. Em um dia que você estiver aflito e precisando de socorro e não souber como pedir ajuda para Deus, simplesmente repita o nome de Jesus, porque esse nome é muito poderoso, né? Na próxima parte ele fala Satanás contra Satanás. Você vê, as pessoas que perseguiam, né, os fariseus, procuravam tantas coisas para incriminá-lo, né, coisas absurdas, né? E aqui ele fala, como que se eu expulso o demônio, como é que eu estou usando algo diabólico, né? E a mesma coisa os exorcistas faziam. Então, quando as pessoas queriam incriminá-lo, procuravam coisas que nem faziam sentido, né? A preocupação em incriminá-lo era tanta que eles não conseguiam refletir tamanha grandeza de Jesus ali no meio do povo, né? E aqui ele fala outra coisa muito importante, né? Ele fala, isso é guerra e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, vocês são meus inimigos. Se não ajudam, não atrapalham. Se vocês não me ajudam, estão atrapalhando. Então é um alerta isso pra gente sempre se lembrar e pensar bem em como a gente vai se posicionar na vida. Se a gente está ajudando na missão de Deus, de levar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de viver principalmente, né, o amor de Deus, ou se a gente está tentando ser neutro e acabando que atrapalhando isso, né, não vivendo, não tentando aplicar. E isso não é uma tarefa fácil. A gente aprende sobre a palavra de Deus e não é porque a gente aprende que tudo muda instantaneamente, né? Deus tem o poder de fazer isso, mas a gente também tem o livre-arbítrio. Então é um esforço contínuo, é uma dedicação contínua em escolher estar do lado de Cristo, em escolher assumir os seus pecados e tentar e tomar uma postura melhor e agir de forma diferente, né? Ele fala aqui, assim, né? Ele, mais para baixo aqui nessa mesma parte, ele fala sobre os frutos, né? Que não existe bons frutos em uma árvore doente, né? Então, são os nossos frutos que vão mostrar quem nós somos de verdade. E muitas vezes, como humanos pecadores que precisam da misericórdia de Cristo, a gente falha e a gente erra, e aí nossos frutos acabam não sendo muito bons. Mas tudo bem, porque Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso, desde que a gente se arrependa e tome uma postura diferente. Não existe arrependimento verdadeiro sem mudança de conduta. Então, que a gente sempre cuide dos nossos frutos e fique bem atentos a eles, porque
se um fruto ruim aparece, a gente tem logo que arrumar esse fruto para que isso não apodreça a árvore, né? Que a gente sempre se preocupe com a qualidade dos nossos frutos. Aí a próxima parte ele tá falando da evidência de Jonas. Eu não sei se vocês já conhecem a história de Jonas e o grande peixe, né? Jonas e a baleia. E Jonas era um profeta que fugiu de Deus. Deus falou: vai lá para Nínive. E aí Jonas falou: não, ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, que é para outro lado, totalmente oposto, tentando fugir de Deus. E aí aconteceu um montão de coisa, é uma história muito interessante, vocês quiserem ler, tá aqui na Bíblia. São 4 ou 5 capítulos. E é muito interessante, porque ele tenta fugir da ordem que Deus deu, mas aí ele acaba indo parar na barriga do peixe grande, né, da baleia, e depois a baleia joga ele lá em Nínive e ele vai lá e fala assim: olha, se vocês não mudarem a postura de vocês, o Eterno vai acabar com essa cidade inteira. E eram mais de 120 mil pessoas naquela cidade. E no momento que ele fala, todos ficam convencidos. O rei dá um decreto que todo mundo precisa mudar de conduta, que eles entram numa vigília e ele só de ele falar isso, ele já muda, né? Ele obedeceu a ordem de Deus e Deus teve misericórdia daquela cidade, aquela cidade foi salva. E aqui Jesus fala: quando eu vim, eu que sou o filho do homem, né? Que tenho mais sabedoria do que o rei Salomão, vocês não estão me ouvindo, né? E quantas vezes na nossa vida a gente não escuta o que Jesus ensina na palavra, né? Na Santa Bíblia. E que a gente não seja como os fariseus que não escutaram a palavra de Deus, a voz de Deus, né? E a gente possa escutar o que ele diz, tudo que ele ensina. E para a gente poder escutar, a gente tem que estar diariamente meditando na palavra dele, estar mais próximo dele, para que a gente possa aprender e alcançar a graça de viver mais perto de Deus, porque o reino de Deus está perto, ele está voltando. Então a gente tem que ficar bem atento às nossas atitudes, à maneira como a gente age e buscar sempre esse amor, essa misericórdia que vem dele, que é tão poderoso e tão lindo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima leitura. Tchau, tchau!